Aqui no CT Parque Gigante, o Internacional se reapresentou na tarde desta segunda-feira e começou a preparação para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Informações importantíssimas e um bastidor muito importante sobre o clima aqui no CT Parque Gigante após essa estreia com pé direito no Campeonato Brasileiro e vitória contra o Bahia de virada no último final de semana. Informações também sobre a equipe que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. O protesto feito pelo presidente Alessandro Barcelos na CBF e duas informações importantíssimas de mercado de transferências. Uma proposta milionária que chegou na porta do Internacional e o jogador que foi destaque e foi oferecido ao Inter nos últimos dias. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou atualizar com vocês o que de principal aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, eu quero aqui começar com vocês falando sobre a atividade que aconteceu no CT Parque Gigante. O treinamento, de fato, com portões fechados, somente o aquecimento foi aberto para a imprensa, mas importantes informações foram vistas nesse aquecimento e nesse início de atividade aqui no CT Parque Gigante. Eu quero começar falando sobre, primeiro, titulares, jogadores que começaram contra o Bahia. Fizeram trabalhos físicos no gramado do CT Parque Gigante, algumas corridas, exceto o volante Fernando, que foi o nome da vitória contra o Bahia, fez gol, jogou muita bola no Beira-Rio no último sábado à noite. O Fernando ficou fazendo trabalho de controle de carga dentro da academia aqui do CT Parque Gigante. Os demais titulares correram, fizeram trabalhos físicos, e quem entrou no segundo tempo ou ficou somente no banco ou até não foi relacionado, caso, por exemplo, do zagueiro Robert Renan, esses sim trabalharam com bola normalmente, fizeram um coletivo aqui no CT do Parque Gigante. Gente, jogadores que estão no departamento médico, seguem lá, tá? Arangues, que depois de se recuperar da cirurgia que fez no olho direito, ficar fazendo trabalhos físicos, se tinha uma expectativa de que voltaria a ser relacionado, o Arangues teve uma entorse no tornozelo, já ficou fora agora de mais um jogo contra o Bahia, o terceiro jogo seguido desde a eliminação contra o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Então o Arangues com uma entorse no tornozelo direito, o Johan, que teve um desconforto muscular na coxa, o Alan Patrick, que teve uma lesão muscular na coxa, e o Ener Valencia, que segue tratamento para o pé direito. Esses quatro jogadores ficaram na parte interna do CT, no departamento médico, e possivelmente não serão relacionados para esse jogo de quarta contra o Palmeiras. Em determinado momento da atividade, quando a gente estava saindo já do gramado do CT Parque Gigante, o trabalho já começaria a acontecer com portões fechados, o Luca acabou sentindo o tornozelo esquerdo, mas depois, pelos relatos que eu tive do treino fechado, ele voltou a treinar. Vamos ver se depois será reavaliado, se vai sentir algo, mas, a princípio, não preocupa o garoto Luca. Vamos ver se ele será titular mais uma vez ao lado do Borré. Pode ser. É uma possibilidade para a partida contra o Palmeiras. Gente, também é muito importante a gente trazer aqui uma reclamação que o presidente Alessandro Barcelos realizou nas suas redes sociais nas últimas horas, repercutindo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que teve muitos erros de arbitragem. O Inter não teve um erro tão clamoroso como a gente viu no jogo entre Grêmio e Vasco, Atlético Goianiense e Flamengo, mas a arbitragem do jogo do Inter também foi ruim, e de outros jogos que não tiveram esses erros que foram tão vistos, pelo menos até o momento. O presidente Alessandro Barcelos se manifestou nas suas redes sociais reclamando do árbitro de vídeo e do árbitro que vai estar no comando de Palmeiras e Inter na Arena Barueri, quarta-feira, 9 horas da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A nota do presidente Alessandro Barcelos diz o seguinte: depois de uma primeira rodada cheia de polêmicas de arbitragem, para dizer o mínimo, saiu a escala de árbitros para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro,
O mesmo VAR que foi muito criticado e teve decisões bastante questionáveis na primeira rodada no jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo, ganha de premiação ser o VAR da nossa partida diante do Palmeiras, diante de 2 times comentados como candidatos ao título. Ele está se referindo ao Wagner Hillway, que será o árbitro de vídeo de Inter e Palmeiras, Palmeiras e Inter na Arena Barueri na quarta, e que foi o árbitro de vídeo que marcou um pênalti para o Flamengo no último lance do jogo contra o Atlético Goianiense, que até agora ninguém entendeu onde aconteceu o pênalti, porque era uma disputa de bola entre o jogador do Atlético e o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Depois, o presidente Alessandro Barcelos coloca: o árbitro que comandará nosso jogo fará sua estreia em um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. A lógica seria que jogos dessa envergadura, na segunda rodada, tivessem árbitros mais experientes. Sempre estaremos trabalhando para que tenhamos grandes jogos e que a arbitragem não seja o centro negativo das atenções. Nem gostamos de falar disso, mas o campeonato teve um início em que este assunto ganhou relevância logo na primeira rodada, indicando a necessidade de atenção e critérios maiores. Nossa visão é de que na Série A do Campeonato Brasileiro temos que ter mais excelência e menores experiências. Vamos torcer para que isso seja dentro e que isso entre em campo. Ele está se referindo, nessa segunda colocação, ao senhor Lucas Paulo Torezin, do Paraná, que será o árbitro de Palmeiras e Inter quarta-feira na Arena Barueri. É uma reclamação forte que o Internacional está fazendo na CBF contra as escolhas da CBF, que geralmente são, de fato, muito questionáveis, e o presidente Alessandro Barcelos faz com veemência e é justa, de fato, a reclamação que o Inter e que outros clubes estão fazendo a partir dessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, tá certo? Gente, avançando, 2 informações de mercado muito importantes. Uma proposta para o Inter e um jogador que foi oferecido ao Internacional. Antes, não te esquece de deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos chegando próximos dos 59 mil inscritos. Quero chegar aos 60 mil de uma vez e aí vão faltar 40 mil e a gente vai lutar muito até o final do ano para conquistar a plaquinha de 100 mil inscritos aqui do YouTube. Então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Já dá essa força, tá certo? Gente, quero falar aqui sobre uma informação bem importante, tá? O pessoal do Revista Colorada trouxe que o volante Kaique, de 28 anos, do Juventude, foi destaque no Juventude, um dos melhores jogadores, na minha opinião, o melhor volante do Campeonato Gaúcho nesse início de temporada, tá? Ele foi oferecido ao Internacional nos últimos dias. Esse jogador está sendo oferecido a diversos clubes grandes, tá? Os empresários notaram que é um jogador que se destacou, tem uma possibilidade de uma venda, de uma valorização importante, e o Kaique foi oferecido ao Internacional. Porém, o Inter agradeceu e negou a possibilidade. O Kaique, inclusive, está negociando neste momento com o Grêmio, tá? Se fala lá em Caxias em 1,5 milhão de euros para o Juventude vender o jogador. Esse é o valor que o Juventude está pedindo para vender o volante Kaique, de 28 anos. O Inter contratou Thiago Maia, contratou Fernando, contratou Bruno Gomes. Não faria sentido o Inter fazer esse movimento também de contratar o Kaique, mas é um nome que foi oferecido ao Internacional nos últimos dias. E para a gente fechar, eu quero falar aqui sobre David, que eu até citei ontem à noite aqui no canal, porque ele fez um gol no Grêmio. É um jogador que se destacou nesse início de temporada desde que foi emprestado ao Vasco da Gama. E o Vene Casagrande trouxe lá no Rio de Janeiro uma proposta do Vitória da Bahia para o Internacional pelo David, tá? Vamos lá. A proposta do Vitória pelo David gira em torno de 3,5 milhões de euros. A gente está falando de praticamente 16 milhões de reais. Passa dos 15 milhões pela cotação atual do dólar, tira imposto ali, dá 16, tá? A gente está falando na faixa de 16 milhões de reais a proposta do Vitória para o Inter para a compra do David. Só que ele está emprestado ao Vasco da Gama. E não tem cláusula, por exemplo, no contrato do Robert Renan com o Inter, que se o Zenit recebe uma oferta e aceita, o Inter é obrigado a liberar o Robert Renan. Isso não tem no contrato de empréstimo do David com o Vasco. Existe uma cláusula que, caso ele atue em 60% dos jogos do Vasco nessa temporada, o Vasco tem uma obrigação de comprar o David.
em um valor de mais ou menos 2 milhões e 800 mil euros, quase 3 milhões de reais, que pega aí esses 15 milhões, seria 1 milhão a menos do que o Vitória está oferecendo para o Vasco da Gama. O que o Vitória está oferecendo é 3 milhões e meio, 16 para quase 17 milhões de reais. Só que o Vasco, a informação que vem do Rio de Janeiro, é de que o Vasco não quer liberar o David, que ele está se destacando, fez gol agora contra o Grêmio, é titular na equipe do Ramon Dias, que gosta muito dele, e o Vasco não tem interesse em liberar o David. Até pelo que se fala, e eu conversei com algumas pessoas do Inter, tá, que me confirmaram que tem o interesse do Vitória, que foi falado em valores, mas pelo menos pra mim me disseram que essa proposta oficial, papel timbrado, ainda não teria chegado na mesa do Inter. Mas que o Inter já tem a resposta que o Vasco não quer liberar mesmo o jogador. Mas o que aconteceu? Foi falado nesses 3 milhões e meio de euros, o Inter foi no Vasco e falou, ó, desses 3 milhões e meio, eu fico com 13 e tu fica com 500 mil euros. Pode ser? Aí a gente libera, todo mundo ganha dinheiro, daí tem que liberar o David pro Vitória. O Vasco não topou. O Vasco quer ficar com o David e possivelmente vai acabar comprando ele no final do seu vínculo de empréstimo lá no Rio de Janeiro, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!